Salve Maria, Jaqueline aqui para contar para você hoje a história de São Pedro de Verona. Você conhece? São Pedro de Verona, também conhecido como São Pedro Mártir, foi um frade dominicano, teólogo e pregador que dedicou a vida a combater heresias, especialmente as dos cátaros no norte da Itália. Sua pregação firme e o compromisso com a verdade levaram ele a ser assassinado por hereges, tornando-se o primeiro mártir da ordem dominicana. Pedro nasceu por volta de 1205 em Verona, na Itália, no seio de uma família que simpatizava com a heresia cátara. Os cátaros rejeitavam a doutrina da Igreja Católica, acreditando numa divisão radical entre o bem e o mal e negando a autoridade da hierarquia dos sacramentos. Apesar desse ambiente, Pedro teve contato com a fé católica desde cedo e foi estudar em Bolonha, um dos principais centros intelectuais da época. Lá, conheceu a Ordem dos Pregadores, fundada por São Domingos de Gusmão, e decidiu tornar-se frade dominicano. Aos 16 anos entrou na ordem e destacou-se rapidamente pelo seu conhecimento teológico e zelo na pregação. Após a ordenação, Pedro foi enviado como pregador itinerante para o norte da Itália, especialmente para regiões dominadas pelos cátaros. A missão era converter os hereges e reforçar a fé dos católicos. Ele pregava com grande fervor e autoridade, atraindo multidões, ensinava a doutrina católica e combatia heresias com argumentos teológicos bem sólidos, promovia a devoção à Virgem Maria e ao Santo Rosário como armas espirituais contra o erro, e tinha uma vida de grande penitência, sendo assim um modelo de santidade. A sua popularidade e eficácia irritaram os líderes dos movimentos heréticos, que começaram a vê-lo como um inimigo muito perigoso. A pregação de São Pedro de Verona incomodou tanto os cátaros que decidiram matá-lo. Então, um grupo de conspiradores contratou um assassino chamado Carino de Bálsamo para o eliminar. No dia 6 de abril de 1252, enquanto viajava de Como para Milão, ele foi emboscado numa estrada. Carino o atacou com um golpe violento na cabeça com um machado, deixando-o gravemente ferido. Mesmo agonizante, Pedro ainda conseguiu murmurar as palavras do credo e, segundo a tradição, escreveu com o próprio sangue no chão: "Creio em Deus". Pouco depois, seu companheiro frade Domênico também foi assassinado. A fama de santidade de Pedro de Verona era tão grande que o Papa Inocêncio IV canonizou em 1253, apenas 11 meses após a sua morte, tornando-se um dos santos canonizados mais rapidamente na história da Igreja. O seu túmulo em Milão tornou-se um local de peregrinação, onde muitos milagres foram relatados. O próprio assassino, Carino de Bálsamo, arrependido, converteu-se e ingressou na ordem dominicana como irmão leigo, levando uma vida de penitência até a morte. São Pedro de Verona é considerado padroeiro da cidade de Verona, padroeiro dos inquisidores e aqueles que combatem as heresias, intercessor contra falsos testemunhos e calúnias. Sua festa litúrgica é celebrada no dia 6 de abril. A vida e o martírio de São Pedro de Verona nos ensinam a importância da verdade. Ele defendeu a doutrina católica até o fim, mesmo diante da perseguição. A necessidade da coragem na fé. Ele não teve medo de anunciar a verdade, mesmo sabendo que isso poderia custar a sua vida. E o valor do perdão e da conversão. O seu próprio assassino converteu-se e viveu em penitência, mostrando que a graça de Deus pode transformar até os corações mais endurecidos. São Pedro de Verona, rogai por nós. E aproveita que você chegou até aqui, envie esse vídeo para todos os seus amigos. Mostra a eles a importância de defender a fé católica, a importância de nós crermos no nosso Deus e naquilo que a gente professa quando a gente reza o creio, não é verdade? Então, envia aí para os seus amigos e nos ajuda a espalhar a história dos santos para muitas famílias pelo Brasil afora. Até a próxima!